Franciele, você teve uma coragem muito grande, né, de poder mostrar para as pessoas, enfrentar de frente o problema. Queria que você contasse para a gente como foi que tudo começou, de uma forma sucinta. Acredito eu que isso vem já de muito tempo acontecendo. A questão dos abusos sexuais que eu sofri durante grande parte da minha vida, durante muitos anos, começou nos meus 7 anos com o meu padrasto e durou até os 14 anos. Isso eu morando na casa da minha mãe com o meu padrasto e com a minha mãe, com meus irmãos, e que eu tinha uma irmã por parte de pai e mãe do primeiro casamento da minha mãe e um irmão por parte da minha mãe com esse meu padrasto. Aí, então, com 14 anos, o meu pai reapareceu na minha vida, que desde os meus 3 anos ele não tinha aparecido, ninguém sabia nem onde era que estava. Aí ele reapareceu na vida da gente, né, da minha e da minha irmã, podendo ajudar agora com uma condição financeira melhor, podendo ajudar a gente, com todas as intenções melhores possíveis. Aí foi na época, quando eu tinha 14 anos, em 2004, que não tinha mais no interior onde eu morava com a minha mãe, a minha escola mais, né? Eu estava fazendo 6ª série, ia fazer a 7ª, não tinha mais no interior. E eu tive que morar em Piracuruca com meu pai, para continuar os meus estudos. E no ano seguinte, a minha irmã, que tinha 11 anos na época, foi também estudar em Piracuruca com meu pai, morando também com meu pai, juntamente comigo. E no final do ano de 2004, foi o ano em que eu me mudei para lá, começou os abusos dele comigo. E isso se perpetuou até os meus 19 anos. E foi quando eu consegui passar no vestibular para a Universidade Federal daqui de Parnaíba e me mudei para cá. E aí, na época das férias que eu voltava para lá, ele também não abusava mais de mim. Nem, assim, algumas vezes ele tocava no assunto e dizia que não era para contar, não precisava contar. A questão de nunca contar e os abusos que aconteciam com a minha irmã, só para deixar claro, ela começou dela assim que ela se mudou para lá, para casa do meu pai também, com 11 anos, e durou até em junho do ano passado, até ela com 18 anos, que foi quando também eu acabei descobrindo que eu não sabia dela e nem ela sabia de mim. E aí que em setembro a gente procurou a promotoria de justiça de Piracuruca para denunciar o caso. A gente foi ouvida pela promotora e pela defensora pública. Elas se mostraram bem assim aptas a abordar o caso. A gente ficou surpresa, assim, a gente agradeceu porque foi uma recepção muito boa. Ficamos até surpresa com toda a recepção dela, assim, de que iria resolver, entendeu? A gente ficou com esperança de que iria resolver, que aquela situação iria acabar. E aí o que aconteceu? Simplesmente não tivemos mais nem resposta, nem nada. A gente ia lá, procurava a promotoria, elas diziam, não, seu caso está andando, se preocupe não, seu caso está andando. Aí foi quando eu descobri que o meu pai ainda tentava abusar da minha irmã em julho do ano passado, julho e agosto. Aí foi quando eu resolvi ir na delegacia e abrir um BO dessa questão, e aí o delegado colheu nossos 2 depoimentos e se propôs novamente, como ele também já tinha se proposto junto com a promotora, que a promotora na época pegou o celular dela, ligou para o delegado na nossa frente e disse, olha, doutor, tá acontecendo isso e isso desse caso das meninas daqui, a gente podia investigar, não sei o que, com certeza a gente vai investigar. Isso em setembro do ano passado. E aí de setembro até fevereiro, praticamente nada aconteceu. Foi quando eu abri o BO, que foi quando ele abriu o inquérito, né? Que aí ele pediu nomes de testemunha, todo um processo para ser aberto, e a gente deu todos os nomes, a gente colaborou, e de lá para cá vem esse processo, para estar esse processo tramitando, só que o que eu estou vendo é que esse processo não está tão tramitando assim, porque a gente vai atrás na promotoria, eles dizem, não, deixa quieto, o seu caso está andando, não, até a última vez, a promotora, não, pode deixar, está andando. Aí, e esse está andando não tinha resposta nenhuma, não tem resposta nenhuma delas para a gente. Só o único esclarecimento que dá é esse fecha a porta, entendeu? Ela abre a porta e diz, não se preocupe não, está andando, fecha a porta. Isso dá uma indignação de você ver toda a sua história, que você jogou bem ali na justiça e está sendo, simplesmente, não dizem nada, entendeu? E a questão que passa por todo esse processo é que, no caso de abuso sexual, de não poder denunciar, não conseguir denunciar,
Como, assim, eu coloco até hoje em dia, estudante do curso de psicologia, como eu sou, e conhecendo muita coisa como eu conheci, e passando por vários anos de tratamento psicológico, para ter a coragem de estar fazendo o que eu estou fazendo, de estar denunciando como eu estou denunciando, é um trabalho enorme, enfadonho, é um trabalho assim, bem grande, como você pode ver que não tem. A pessoa que passa por isso, na época em que eu estava passando por isso, eu não tinha coragem, eu não tinha um pingo de coragem, não tem, você não consegue ter coragem para poder denunciar isso. Você é passado por um processo de aprendizagem a conviver com ameaça dia e noite. As ameaças são psíquicas e sociais, não tem empurrão, não tem batimento, não tem briga. A ameaça psicológica, ela é sutil, ela não deixa um pingo de rastro nenhum. Físico não, mas psíquico deixa. Porque quando eu era criança, eu era uma criança que chorava muito, eu vivia muito quieta, assim, pouco brincava, pouco que eu brincava, um dia eu passava em casa chorando, no outro dia eu passava em casa chorando o dia todo, porque eu sentia que tinha alguma coisa ruim comigo, algo comigo, entendeu? E ainda a vítima já tem essa capacidade de jogar para si a culpa, e não é dela, era uma criança, era abusada por um adulto, e ele sim sabia o que estava fazendo, e eu, enquanto criança, não sabia, não tinha noção do que era que estava acontecendo comigo. E eu cresci passando por isso, então eu cresci nesse tipo de aprendizagem, aprendendo a conviver com esse tipo de violência. E quando continuou com o meu pai, os abusos, ele só deu continuidade ao meu continuado aprendizagem, entendeu? Tinha como eu denunciar? Não tinha, porque eu não tinha essa construção psíquica que eu tinha. A menina que foi criada no interior e criada nesse ciclo. E ele sempre foi, assim, uma pessoa que, quando eu me passei para o curso de psicologia, eu dizia que queria fazer tratamento psicológico, eu queria até pagar uma clínica e tudo. Foi o que até eu tentei